Boa noite, meu querido, como você está? Eu espero que você esteja bem. Vou terminar meu copo com água aqui na sua frente, ó. E vamos conversar juntos. Sansão com certeza foi o homem mais forte da Bíblia. Ele venceu muitas batalhas, mas ele foi derrotado, se você olhar para a história dele, ele foi derrotado. Foi derrotado pelo quê? Acho que foi, tenho certeza, foi pelas suas más escolhas. Por escolher errado, a Sansão foi derrotado. Ele tinha um problema sério de controlar os seus próprios impulsos, sabe? Olha só o que está escrito em Juízes, no mesmo capítulo 14, lá no verso 2, mas no meio do verso, está escrito assim: ó, vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois, por esposa. Sansão era um cara que ele via, ele queria, ele não controlava os impulsos. Ele usava os dons dele de maneira errada. Ele sabia que ele era nazireu, que ele não podia beber vinho e ele ficava, sabe, andando perto das vinhas, perto do vinho. Ele derrotou leões, mas ele não conseguia derrotar a si mesmo. A se refear, falar, não, isso aqui não é bom para mim. Isso aqui pode ser um problema para mim. Você conhece gente assim, que tá vendo o problema, ou na metáfora do buraco, tá vendo o buraco ali, e ao invés dele ficar longe do problema, ele vai lá na borda do buraco para ver quão fundo o buraco é. Isso é vício, querido. O que, Wesley? É vício. Aquilo que você não domina, te domina e te destrói. Então, o que pode ser um vício? Como é que eu posso relacionar um vício? Porque todo mundo lembra do álcool, das drogas, do fumo. O que é vício? Vício pode ser um monte de coisa. Pode ser a busca do prazer só pelo prazer, o impulso, no caso de Sansão, o impulso não se controlar, o orgulho. Orgulho pode ser um vício. O sexo, o êxtase, a emoção o tempo todo, o ego. Nutrir o ego pode ser um vício. Sabe? Desobediência disfarçada de liberdade. Também é uma maneira de vício. Às vezes se interligam uns com os outros, mas às vezes são bem distintos, mas são vícios. E a gente é viciado em muitas coisas. Mídias sociais. Eu sei que eu estou falando com você através do YouTube, mas o mau uso das mídias sociais pode ser um vício. Pornografia, um vício. E o que você não domina te destrói, meu querido. Então, como ficar livre de um vício? Primeiro você tem que identificar o problema. E eu identifiquei há um tempo atrás, há um bom tempo atrás, que eu sou viciado em filme. Então o que eu faço? O que nós temos que fazer? Primeiro, identificar o problema. Aquilo que você não identifica te destrói. Sabe? Você precisa identificar. Depois, você precisa cortar o acesso a essas coisas. Sabe? Cortar o acesso, ficar longe. Mudar de ambiente, se for o caso. E se você tiver uma crise de abstinência muito grande, pedir ajuda. Pedir ajuda. O que eu falo de pedir ajuda é pedir ajuda a um psicólogo, um psiquiatra, um profissional da saúde. Porque às vezes a ansiedade pelo vício é tão grande que você não consegue vencer sozinho. Só que o fato, querido, é que o vício está destruindo a vida das pessoas. Está tirando você do seu propósito. O vício tira você do seu propósito e você não consegue alcançar a sua melhor versão. Eu decido eliminar o meu vício. Sabe por quê? Porque o vício da gente pode ter consequências sérias para a vida das pessoas que nós amamos.
O vídeo pode ser aprendido, um vício. E aí, meu querido, você escolhe ficar livre do vício? O que você escolhe? Sansão foi preso, ficou cego, e na sua cegueira ele percebeu o quanto que ele era viciado e o quanto que ele precisava ser livre. Ele teve que ficar cego para ficar livre. O que nós vamos precisar fazer, ou o que vai precisar acontecer conosco para a gente aprender a ficar livre dos nossos vícios? O que nós precisamos passar? Ou o que as pessoas que nós amamos precisam passar? Eu decido que o meu vício tem um fim. Você decide? Então vamos juntos. Eu vou propor para você um desafio. E é um desafio mesmo, essa é a palavra, não vai ser fácil. Você ficar 6 semanas longe daquilo que te prende. Se a sua questão é mídias sociais, fique longe dela 6 semanas. O que for que está te prendendo, que está te impedindo de você ir para a sua melhor versão, você vai cortar o acesso. E eu já te falo para você, voltando, vai ser um desafio, não vai ser fácil. Hoje é o dia 1. Nós vamos juntos. Eu vou colocar lá no Instagram também a minha progressão, todos os dias, a partir de amanhã. Eu escolho ficar livre do meu vício. E você? Eu quero a minha melhor versão. E você? Então, se eu tive vitórias até hoje, eu tenho certeza que Deus tem vitórias muito maiores para mim, a partir do momento em que eu escolho colocar na mão dele essas questões, a questão dos vícios. Que Deus abençoe você. Vamos orar? Bondoso Deus, nós agradecemos ao Senhor por todas as bênçãos. Nós entendemos que, como seres humanos, temos vícios em diversas áreas, cada um do seu jeito. E às vezes é o nosso vício que está nos impedindo de alcançar a nossa melhor versão. Então, Pai, por favor, faça-nos melhor amanhã do que do dia de hoje. Tem algumas pessoas que vão aceitar esse desafio. Eu torço e oro por elas, para que o Senhor possa dar forças. E também por mim, para que eu possa também vencer os meus desafios. Que o Senhor possa abençoar a todos nós. E nos ajude a fortalecer um ao outro, uns aos outros. Em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Amanhã tem mais.